Valendo. Então, senhores, como nós vimos no exemplo aí que nós tratamos na aula, vou terminar ele, vamos construir um problema e assim tentar sanar algumas dúvidas. Observe que eu tenho aqui uma viga, aonde uma viga, um perfil de uma viga U, ok? Uma figura plana aqui, aonde eu tenho uma base, um canto arredondado aqui e duas colunas aí, vamos dizer assim. Como nós podemos num futuro aí, no desenvolvimento das aulas aí, nós podemos ver que isso se assemelha-se a um perfil, a uma seção de um perfil, ok? De uma viga. O perfil de uma viga, seção de uma viga, seção transversal. Então observe que esse elemento, ele não tem uma seção simples. Ele tem, como nós podemos ver, uma seção composta de várias figuras geométricas simples. Se você observar a base aqui, ó, nós temos um retângulo, as duas colunas, outros dois retângulos, e o canto aqui, ó, da base, 1/4 de circunferência. Nós temos aqui então esse retângulo composto numa medida, ó, de 50 mais 25 mais 150. Então esse retângulo aqui, ó, o retângulo número 1, ele tem um comprimento de 225 por 25 milímetros de espessura. As duas partes superiores aqui, as duas colunas superiores, A1 e A3 e A4, A3 e A4, num tamanho de 100 milímetros por 25 milímetros de espessura. E o semicírculo aqui, um quarto de círculo com 25 milímetros de dimensão. O que esse exemplo nos pede? Esse exemplo nos pede que nós achemos o centroide, o ponto de centro, o centroide dessa figura, e calcule o momento de primeira ordem dele, tanto em relação do eixo de x, o eixo horizontal, tanto quanto o eixo de y, o eixo vertical. Isso considerando esse eixo exatamente no centroide dessa figura. Para facilitar então esse desenvolvimento desse problema, nós vamos dividir ele em 4 figuras simples. 4 figuras geométricas simples. O retângulo da base. 2, o 1/4 da circunferência. 3, a primeira coluna. 4, a segunda coluna. Nessa condição, nós vamos então aplicar a fórmula do centroide, que é a posição, no caso que nós começaremos com a posição em x, o eixo de x, é o somatório do produto do centroide e da área de cada uma das figuras, dividido pelo somatório de áreas. Ou seja, em relação ao eixo de x, eu tenho o centroide da figura 1
o centroide da figura 2, o centroide da figura 3 e o centroide da figura 4. Cada ponto desse, C1, C2, C3 e C4, eu tenho a coordenada x e y de cada um desses pontos. Observe que essa coordenada ela tanto pode ser de qualquer posição dessa figura. Você determina, ou no caso, se você pegar algum exercício que já tem o eixo determinado pelo exercício proposto, você vai ter o eixo de referência te indicando. Nesse caso aqui, ele não tinha o eixo indicado. Eu que coloquei ele aqui. E aonde que eu coloquei? Meu eixo de indicação, meu ponto zero é esse ponto aqui, ó. O ponto inferior esquerdo. Por que isso? Porque eu coloco toda a figura no primeiro quadrante. Eu colocando essa figura no primeiro quadrante do eixo cartesiano, todas as medidas dele tornam-se positivas. Eu não tenho que me preocupar com o sinal. Porém, se ele não estiver no canto inferior esquerdo, ele estiver em algum ponto aqui, eu tenho que observar também o sinal. Nós faremos algum exercício aí, nós faremos um exemplo para podermos enxergar isso aí, tá ok? Então, o que tiver à esquerda do eixo de y, isso é negativo. O que tiver à direita é positivo. O que tiver acima do eixo de x, positivo. O que tiver abaixo, negativo. Então fique atento a essa condição, tá ok? Se você tiver na condição aonde você não tem a indicação do eixo, eu oriento que você opte pelo canto inferior esquerdo, tá ok? Facilita um pouco sua vida para isso. E aí, então nós temos, ó, a figura 1. Eu vou achar o ponto de centro dele, o centroide desse, tanto para x quanto para y, e faço uma anotação aqui. Isso se você quiser. Se não, você já pode aplicar direto na fórmula. Você tem duas possibilidades para fazer isso. Tanto pela linha de fórmula, que é igual que eu resolvi aqui, quanto pela tabela. A tabela nós veremos um exercício aplicando a tabela nos próximos exemplos aí. Nos próximos exercícios, nos próximos exemplos, nós vamos ver a aplicação da tabela. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a linha de fórmula, tá ok? Com essa linha de fórmula aqui, ó. Para mim é mais fácil. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais fácil. E aí, então, nós temos o quê, ó? O produto do centroide vezes a área da figura 1, o produto do centroide pela área da figura 2, a posição do centroide, tá ok? Em relação ao eixo que você está se referenciando. Se em relação a x, então você tem que pegar a altura aqui, tá ok? Você tem que pegar essa altura. Se for em relação a y, você vai pegar o deslocamento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver, ó. Posição de x. Então, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Vai ser, vamos lá, para não deixar dúvida, ó. Vai ser, nós vamos achar primeiro o centroide em x, a posição do centroide em x. Então vai ser a distância do centro, da origem
para o ponto aqui de x. No caso dessa primeira figura, ó, observa que ele tem, a primeira figura, uma base de 225. 225 dividido por 2, 112,5. Ou 0,1225, porque eu estou trabalhando a unidade em metros aqui. Ou você pode trabalhar a unidade em metros direto, ou pode trabalhar em milímetro, e no final corrigir isso aqui. Fica a critério, tá ok? Eu trabalho nas duas condições. Então observe que é a distância, nesse caso aqui, ó, do eixo de y para o ponto, por quê? A minha distância em x, ó. Depois, a distância do eixo de y até, porque a minha referência no eixo de x. Meu comprimento da distância em x, ok? Então eu teria aqui, ó, o centroide. E aí, algumas figuras você vai ter que buscar. Por exemplo, o centroide do retângulo é metade da base em x e a metade da altura para y. Isso aí, tranquilaço. Agora, no caso de um quarto de circunferência, você vai ter que buscar algumas tabelas. E aí, se você observar lá no material, eu já deixei disponível uma das tabelas. Se por um acaso a figura que você está buscando não tem lá, tem outras tabelas disponíveis aí em livros, em algumas outras literaturas. É só estar buscando em algumas outras literaturas, ok? Por exemplo, a do 1/4 de circunferência, o centroide dele, ó, é isso aqui, ó. Então eu tenho para o eixo de x, o centroide dele é 4 vezes o raio sobre 3π. E também para o eixo de y, o centroide dele é 4 vezes o raio sobre 3π. Ok? Porém, do centro aqui da circunferência, tá ok? Do centro do semiarco, do 1/4 de círculo. Observa que esse centro está na parte de cima aqui. Então, essa fórmula eu vou achar essa distância de cima aqui. Quando nós estivermos calculando y, nós vamos ter que pegar a altura total e subtrair. Agora não. Como eu estou achando da linha pontilhada para ele, é só eu somar, ó, a distância aqui, ó, essa distância de 225 mais esse 4 vezes o raio dividido por 3π, que dá 10 ponto um pouquinho aí. 10,61, se eu não tiver enganado. Tá ok? 10,610. Então, 10,610 com mais 225, 235,610 vezes a área. A área, r ao quadrado vezes π sobre 4. R ao quadrado vezes π, a área. Só que eu quero 1/4 dela, ó, da circunferência. Então, dividido por 4. Depois, da figura 3, observe, ó, a figura 3 é essa figura aqui, com 100 milímetros de altura por 25. 25 dividido por 2, 12,5. Com mais 50, 62,5. Vezes a área. E agora esse aqui, ó, mesma coisa, ó. Observe que até aqui eu tenho 225. 225 mais 12,5, 237,5. Ou 0,237,5. Perdão, 0,2375. Vezes
a área dele. Resolvendo esse cara, dividido pela área. A área da figura 1, a área da figura 2, a área da figura 3. Observe que eu multipliquei por 2. Por quê? A área da figura 1 é igual à área da figura... Perdão, a área da figura 3 é igual à área da figura 4. Então, eu posso multiplicar por 2 aqui. Então, observe que a área total desse objeto é 11,116 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E o produto, a somatória do produto do centroide pela área dessa figura toda, ó, é 1,499 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Metro do centroide vezes metro quadrado da área. Metro vezes metro quadrado, metro cúbico. Observe, ó, que as unidades devem estar presentes no memorial de cálculo, tá ok? Você está fazendo engenharia. Você tem que trabalhar com as unidades, tá ok? Então aí, fazendo essa razão que eu tenho aqui, metro quadrado dividido por metro cúbico dividido por metro quadrado, eu tenho metro. E 1,419 dividido por 11,116, eu tenho 134,85 milímetros ou 0,13.485 metros, ou 0,13485 metros. Agora, em relação a y, agora eu vou pegar as alturas aqui, ó, desses pontos. A distância do eixo de x para o centroide individual de cada uma. Então eu tenho o centroide em y da figura 1 vezes a área de 1, mais o centroide da figura 2 vezes a área de 2, mais o centroide de 3 vezes a área de 3, mais o centroide de 4 vezes a área de 4. Isso tudo dividido pelo somatório das áreas. Observa que o somatório de áreas, ó, deu o mesmo valor. Se der diferente, que você fez alguma coisa errada. A área de x é igual de y. Ok? Observe agora então, ó, que eu tenho da figura 1. Qual que é a altura do eixo de x para o centroide 1 aqui? É a metade da altura. Se a altura é de 25, metade da altura, 12,5. Da figura 2, como eu falei para vocês, ó. Observe que minha referência do centroide é o centro do arco. Eu preciso, nesse caso aqui, do lado oposto, ó, esse lado de cima aqui. Como é que eu acho isso? Observa que eu tenho a altura total de 25 milímetros. Eu vou subtrair desse valor inferior, desse valor superior aqui, ó, que é o que o centroide me dá. Então, os 25 milímetros menos a distância dele em relação ao centro do arco, vezes a sua área. Depois, ó, se aqui a altura é 100, metade de 100, 50. Só que esse cara já foi deslocado para cima aqui, ó, 25 milímetros. Então, o centroide da figura 3 e 4 em relação ao eixo de x, ele é o quê? 50 mais 25. Então, 75 vezes a base vezes a altura vezes 2. Por quê? As duas figuras
são iguais, têm as mesmas medidas, eu posso multiplicar por 2. Nessa condição, então, fazendo o cálculo aí, nós chegamos a um produto aí, nós chegamos a uma altura do centroide de Y de 40 milímetros, 696. Ok? Só para a gente deixar na mesma unidade aqui, ó. Então aqui eu tenho 34,850 milímetros. Então, o centroide dessa figura está onde? O centroide dessa figura está localizado numa distância da origem de 134,850 milímetros em X e 40,696 milímetros. Nós achamos então a posição do centroide aqui, ó. Isso é o cálculo do centroide. Ok? E o cálculo do momento de primeira ordem. Observem que, para o cálculo do momento de primeira ordem, nós temos como referência o eixo de X e o eixo de Y. O eixo que, quando nós passamos um eixo aqui sobre esse centroide, é o que na resistência dos materiais nós chamamos de linha neutra. Ok? Onde nós chamamos isso de linha neutra. Então, passando um eixo exatamente sobre a posição do centroide, nós vamos calcular agora o momento de primeira ordem. Que, quando nós estudamos resistência dos materiais, mecânica dos materiais, nós temos uma característica que essa propriedade, ela define, ela permite calcular a tensão de cisalhamento transversal de uma viga. Essa propriedade é extremamente importante quando nós estamos dimensionando vigas e eixos que serão sujeitos a carregamentos. Então nós precisamos então que sofrerão o que nós chamamos de cisalhamento transversal. Então nós precisamos determinar qual é o centroide, aonde está passando a linha neutra desse elemento. Primeiro passo. Segundo passo é determinar o momento de primeira ordem dessa viga. Então observe que o momento de primeira ordem, ele tem como referência não mais os extremos, como a gente estava utilizando aqui. No caso aqui, nós utilizamos a lateral esquerda e a base para o cálculo do centroide. Agora, para o cálculo do momento de primeira ordem, a minha referência é o plano que passa exatamente sobre o centroide. Então observa que para eu calcular o momento de primeira ordem, eu tenho que o momento de primeira ordem ele é igual ao somatório do centroide vezes a área de cada um dos objetos. Se for uma figura simples, me reduz a simplesmente um produto. Como nesse caso aqui eu tenho duas áreas na parte superior e 4 áreas na parte inferior, eu tenho que aplicar um somatório. E aí, nessa condição, então, eu consigo determinar qual é este momento de primeira ordem. Então, começamos aqui, então, a calcular o momento de primeira ordem. Observa que eu vou transferir a parte superior para cá, para ficar mais fácil de nós entendermos.
Primeiro vou calcular da parte superior, depois faremos o cálculo da parte inferior. Então observe que, para calcular o momento de primeira ordem dessa seção, a minha referência vai ser a linha neutra agora. Observe que vou dividir novamente essa figura em duas. A do lado esquerdo chamarei de figura 1, a do lado direito figura 2. Então eu tenho que o momento de primeira ordem dessa seção, desse elemento, vai ser o quê? O produto do centroide dessa figura 1 em relação à linha neutra, vezes a sua área, por isso que eu chamo aqui de y1' e y2', pela sua produto entre o centroide desse elemento vezes a área, mais o centroide, a posição em y desse centroide vezes a sua área. Observa que eu chamei de y' e área linha, y2 y' e área 2 linhas. Por quê? É o que representa essa pequena seção aqui, ó. Essa seção que nós achuramos aqui, ó. Ok? Então nós temos, qual que é essa altura? Essa altura aqui, ó, vai ser os 125 milímetros que eu tenho da figura total, menos a altura do centroide de 40,696, que deu 84,304. Essa é essa altura, ó, 84,304 milímetros. Qual que é o centroide? É só dividir essa altura por 2, que deu 42,152 milímetros, vezes a sua base. Então eu tenho o centroide, a altura deste ponto até a linha neutra, vezes a área, base vezes a altura. Nesse caso eu já podia multiplicar isso por 2, porque os dois elementos são iguais, mas eu fiz questão de colocar aqui as duas medidas, repetindo, para você observar que são iguais. Então, a altura desse cara é 84,304 dividido por 2, 42,152, vezes a base, 25, vezes 84,304 da altura. Centroide, base, altura. E aí, então, eu achei que o momento de primeira ordem da parte superior é 177,679, 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou ainda utilizando milímetro, como em tudo aqui nós utilizamos milímetro cúbico, 177,679 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos. Fica a critério aí qual das duas unidades. Como lá na resistência dos materiais, lá na mecânica dos materiais, nós sempre trabalhamos em metros, então, por costume, eu já deixo a unidade em metros, ok? Mas as duas respostas são equivalentes aí. E da parte inferior? Observa que da parte inferior aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho mais elementos. Observa que eu tenho 4 elementos na parte inferior. Eu tenho o retângulo da base, que eu chamei aqui de figura 1, um quarto de círculo aqui, figura 2, e as duas partes da coluna aí, ó, as duas partes desse retângulo vertical como figuras 3 e 4. E observe, não esqueça disso, o centroide agora é em relação à linha neutra. Então observem,
eu tenho o centroide da figura 1. O centroide da figura 1 está deslocado quanto? Essa distância aqui é 12,5, é 25. Dividido por 2, essa distância é 12,5. Então, 12,5 menos 40,696, que deu 28,196. Porque eu estou pegando daqui até aqui, ó. Observa, ó. Figura 1. Centroide da figura 1, que eu chamei aqui de Y, duas linhas agora, para diferenciar da parte superior. Y1, duas linhas, vezes a área 1, duas linhas. Que seria esse elemento aqui, ó. Centroide da figura 2, duas linhas, vezes a área duas linhas, de 1/4 de circunferência. Vezes a área ao centroide 3, vezes a sua área, duas linhas, e figura 4, o centroide dela, vezes a área, no caso aqui, duas linhas, porque para diferenciar. Observe então que aqui agora, ó, eu vou ter o quê? Primeira figura, segunda figura. Essa distânciazinha aqui, ó, é de 15,696, mais aquela medida, ó, 4 vezes R sobre 3π. 4 vezes 25 milímetros dividido por 3π, vezes a área de 1/4 de circunferência. Agora aqui, ó, essa distância é de 15,696, dividido por 2, 7,848, vezes a base de 25 milímetros, vezes a altura de 15. E aí, então, achei o centroide, ou momento de primeira ordem da figura inferior, ó. Observa que os valores são bem próximos. Tem que bater próximo, ok? Eles só serão iguais quando a figura for simétrica. Se a figura for simétrica, os valores vão ser exatamente iguais. Quando a figura não é simétrica, os valores dão aproximados, ok? Os valores chegam a bem próximo. Por quê? Porque eu estou pegando exatamente o cálculo aqui, ó, no centroide da figura. Então, pelo cálculo do centroide, é acreditado que a parte superior é equivalente à parte inferior. A inferior é equivalente à parte superior. A lateral esquerda é equivalente à lateral direita. Ok? Então, os valores têm que serem próximos. Só serão iguais se a peça for simétrica. Se a peça for simétrica nos 4 quadrantes, ou seja, a parte inferior é igual à superior, a lateral direita é igual à lateral esquerda. Nessa condição, o momento de primeira ordem é igual a zero. Porque se nós analisarmos, se nós estivermos calculando o momento de primeira ordem dessa figura como um todo, a parte superior é positiva, a parte inferior é negativa. Uma tem que cancelar a outra. Ela só vai ser igual a zero se for simétrica. Se ela não for simétrica, tende a ser próximo de zero. Por quê? Porque você fez um monte de arredondamentos aqui. Se você usar uma precisão muito alta, maior vai ser a precisão dos seus resultados. Maior vai ser a tendência a zero. Mais próximo de zero será.
Como nós fizemos vários arredondamentos, observa que se eu subtrair um do outro aqui, a diferença está dando em 4 a menos 9. 4 a menos 9 aqui de precisão. A diferença está dando 4 a menos 9. 4 vezes 10 a menos 9. Olha a precisão que nós estamos utilizando aí. Ok? A diferença está dando na casa milesimal aqui, ó, de um para o outro. Da resposta. Beleza? E calculando agora o momento de primeira ordem em relação ao eixo de y, ó, observa que da mesma forma, ó, dividir ela em relação ao eixo de y, o lado esquerdo e o lado direito. Observa que no lado direito eu tenho no lado esquerdo eu tenho duas figuras. Quais são essas duas figuras? A coluna e parte da base. No lado direito eu tenho 3 figuras, que é o quê? O restante da base, o 1/4 de circunferência e a segunda coluna aqui, ó. Observa que agora eu vou determinar o centroide em relação à linha neutra que passa sobre o centroide, a linha neutra vertical aqui, ó. Então observa que eu tenho aqui, ó, esse elemento aqui, ó, tem 134,850. A metade disso deu 67,425 vezes a base vezes a altura. O produto do centroide vezes a área dessa figura. E aí observem agora que eu vou para esse elemento de cima aqui. Aonde qual que é essa distância aqui, ó? O o x2' aqui, ó. Essa distância aqui vai ser o quê? 134,850 menos, para começar, 50 milímetros. Tá vendo? Ó? 50 milímetros. Então essa distância já caiu para 84,850. Então 84 tá aqui, ó. Daqui até a linha neutra eu tenho 84 milímetros. 84,850. Menos esse elemento aqui tem 25 milímetros. Dividido por 2, 12,5. Então, menos 12,5. Daqui até a linha neutra eu tenho 72,350. Vezes a base, 25 milímetros, vezes a altura, 100 milímetros. E aí, então, o momento de primeira ordem, ó, deu 408,182 vezes 10 a terceira. Ou 408.182 milímetros cúbicos. Como eu falei para vocês, na mecânica de materiais nós trabalhamos em metro cúbico, então aqui está a resposta em metro cúbico. Calculando agora da figura 2, do lado direito, observa que eu tenho x1, que é o centroide da figura 1, vezes a sua área, centroide da figura 2 e centroide da figura 3. E aí, calculando, achei o 407,673. Aqui ficou mais evidente a diferença. Deu um pouquinho maior, ó, a diferença. Aqui deu de 2 milímetros, 2 não, de meio milímetro cúbico, aproximadamente. Por que, principalmente? Por causa da divisão por π aqui, ó, 3π.
Nesse elemento aqui dá um pouquinho mais de diferença, principalmente por causa dessa divisão que deu aqui. Tá ok? Então, como por essa divisão, provavelmente, por alguns arredondamentos que nós fizemos, a diferença deu de meio milímetro cúbico. Esse aqui já deu bem menor, ok? Então aí nós temos o cálculo do centroide e o cálculo do momento de primeira ordem. Existe ainda o momento de segunda ordem, que são assuntos aí para as próximas aulas. É o assunto que nós trataremos lá no capítulo 9, tá ok? Que é conhecido como os momentos de inércia. Um grande abraço. Lembrando que qualquer dúvida, nós esclarecemos aí, nós tiramos nas nossas aulas por webconferência. E também tem o canal para a gente estar discutindo aí o fórum, um canal de comunicação que eu deixo disponível lá. Qualquer dúvida, coloque suas dúvidas lá no nosso fórum, que a gente vai estar tentando sanar ela o mais breve possível. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.